Fala, galerinha da física, aqui quem tá falando é o Fernando Augusto, do canal Física de Altas Energias. E hoje eu estou gravando mais um videozinho aqui, uma videoaula, certo? A gente vai falar sobre problemas de fluidodinâmica, mais precisamente sobre a equação de Bernoulli. Claro que a equação de Bernoulli não dá para distanciar muito da equação da continuidade que a gente viu na aula passada. Então eu estou aproveitando aqui, estou passando a esse assunto. Vamos fazer umas questõezinhas, certo? Não é um tópico difícil, é um tópico relativamente simples, quando se fala de questões, tá? É claro que é importante entender tudo que está por detrás das questões para que a gente venha ter um bom entendimento. São questões comuns de cair em concurso, principalmente em concurso de engenharia. Então, é importante ficar de olho, porque vai ser uma aplicação aí para a vida toda, certo? Considerando que todos vão trabalhar com isso. Pessoal, antes de a gente começar, só o seguinte: se quiserem marcar a próxima aula aí, vocês já entram em contato com o Marcelo, entendeu? Falam com ele e marcam um dia. Mas vocês precisam me dar um dia de antecedência para que eu prepare a aula, porque ultimamente eu ando bastante ocupado com questões do concurso aí e tudo mais, tá? Mas tudo bem, vamos nessa, tá? Então vamos lá. É, nós estamos tratando aqui na questão da fluidodinâmica, é, de fluidos ideais, tá? Então, a nossa definição do fluido ideal, ele vem a ser incompressível, certo? Ou seja, ele não pode ser comprimido, tá? E aí a gente já remete à questão que está tratando apenas de líquidos, certo? Esse líquido ele vai ser estacionário, e quando a gente fala estacionário, não quer dizer que ele não vai ter movimento. Não, ele vai ter movimento sim. Só que ele vai ter pressão e velocidade constante. E aí é importante destacar que não é em todo o tubo que a gente está falando. A pressão e a velocidade, elas vão ser constantes em pontos específicos. Então, eu botei aqui, por exemplo, olha só, o tubo A, esse tubo daqui, que sofre um gargalo aqui em B, ou seja, há uma redução do, da área da seção transversal do tubo, certo? Então, quando você sai de A para B, há uma redução de área, e de B para C, ele volta a ter a mesma área anteriormente. Note que o seguinte, quando a gente fala que o líquido é estacionário, eu estou dizendo o seguinte, ó, aqui no ponto A, certo? Ele vai ter sempre velocidade e pressão constantes. No ponto B, ele vai ter velocidades e pressões constantes, porém diferentes da do ponto A, certo? No ponto C, ele vai ter velocidades e pressões constantes, com certeza diferente do ponto B. E nesse caso daqui, como a área da seção transversal vai ser igual a C, elas vão acabar sendo iguais. A gente fala disso mais um pouquinho para frente, tá? Mas vamos lá. A gente também tem aqui, nesse tipo de fluido ideal, a temperatura e a densidade dele, elas não variam, certo? Elas se mantêm constantes. Outra coisa, esse líquido daí, ele tem um escoamento laminar, certo? Ou seja, não é turbulento, é aquela coisa suave, não tem aquelas variações, não vou dizer rotacionais, né? Mas assim, a gente perde as chamadas linhas de fluxo, né? A gente perde essa capacidade. Em vez de você ter uma linha de fluxo bem definida, que nem aqui, por uma linhazinha reta, você possa ter umas linhas complexas assim, ó, tá? Então, isso seria mais ou menos a ideia daí do escoamento laminar e turbulento. E, por fim, ele é irrotacional, ou seja, ele não forma vórtices dentro do líquido, isso é importante, e ele também é não viscoso. E aí, quando a gente fala de viscosidade, a gente está falando, obviamente, de, do atrito, né? A viscosidade está relacionada com atrito, ela é o equivalente ao atrito que a gente já estudou em Física 1A e Física 1B, porém, para um fluido, certo? Então, não ocorre isso, tá? E esse vinha ser nosso fluido perfeito. Como eu já mencionei anteriormente, essa região B aqui, que é uma redução da área da seção transversal, a gente chama isso de gargalo, ou seja, é uma redução da área da seção transversal, tá? E aqui nota o seguinte, a gente vai ter, em A eu vou ter uma determinada pressão de A, certo? Em B eu vou ter uma determinada pressão de B, e em C eu vou ter uma determinada pressão de C. E aí,
experimentos como realizados pelo Bernoulli ou Venturi, né? Vocês podem, por Ventura, coincidência, Venturi, porventura encontrar aí o chamado tubo de Venturi, no qual era um tubo no qual o experimento era realizado para se aferir a pressão, certo? Em um determinado ponto no tubo. Então, você teria uma espécie de barômetro colocado em um determinado ponto e você ia ver como variava a pressão da coluna ali naquele ponto, tá? E o que foi que se constatou aqui? Quais são as relações para as pressões? Olha só, note que a área de A, certo? É igual à área de C, que é maior do que a área de B. Isso aqui está claro para a gente, né? E aí a gente sabe o quê? De cara, para a área, a gente vai fazer o seguinte, ó, a pressão, nesse caso daqui, quando a gente pensa do ponto de vista não fluido, mas na matéria comum, a gente imagina que uma coisa que é muito mais comprimida, se você pensar ali num gás, quando você reduz o espaço entre as moléculas, elas começam a se agitar mais e tocar uma mais na outra, a gente pensa que a pressão está aumentando. Então, é comum você pensar que é o seguinte, olha, nesse caso daqui, eu acho que a pressão de B é maior do que a pressão de A, tá? Mas contraintuitivamente, nesse caso, com os experimentos de Venturi, a gente percebe o quê? Que a pressão de A, certo? É igual à pressão de C, e a pressão desses dois aqui, ó, é maior do que a pressão de B, tá? Eu não vou entrar em detalhes do experimento de Venturi, porque não vinha a ser o caso de interesse aqui. Mas vale destacar isso daqui, que é importante, certo? Então, quanto menor a área da seção transversal do tubo, menor é a pressão ali, tá? Quanto maior essa área, maior a pressão. E a velocidade? Bom, a gente já estudou ali a nossa equação da continuidade, certo? A equação da continuidade, ela dizia para a gente o quê? É, que a gente dizia que a vazão mássica ou a vazão volumétrica, eu gosto de trabalhar com a vazão mássica, que eu acho prático, ou seja, você teria, por exemplo, a massa M1 se deslocando no intervalo de tempo T, e num determinado ponto qualquer ali, eu vou usar MA, certo? Sobre T, e MB sobre T. Então, a equação da continuidade fala que essas duas quantidades de massa para o mesmo intervalo de tempo, elas vão ser iguais, ou seja, o volume delas vai ser igual, tá? E aí o que, que a gente faz? A gente lembra que massa pode ser representado como densidade vezes o volume, certo? O volume de ar. Isso aqui é igual no tempo, obviamente. Densidade vezes o volume de B no tempo. E aí a gente pode escrever o volume como sendo a área da seção transversal que a gente está trabalhando vezes o comprimento daquele tubo que a gente está vendo. Então ficaria o seguinte, eu poderia dizer assim que eu tenho aqui, ó, densidade, no lugar do volume eu teria a área de A vezes o comprimento de A sobre T é igual a densidade vezes a área de B vezes o comprimento de B sobre T. E aqui, comprimento, ou seja, o quanto a água vai passar por um determinado comprimento definido no intervalo de tempo, T, certo? A gente vai chamar isso daqui de velocidade de escoamento, tá? Então, acabou ficando sem espaço aqui, porque eu só ia botar a fórmula, mas a gente encontraria aqui o seguinte, ó, eu vou fazer aqui, mesmo a grosso modo, ficaria densidade vezes a área de A vezes a velocidade de A é igual a área de B, densidade, né? A área de B vezes a velocidade de B. E aqui nota o seguinte, ó, é, se a gente tratar do mesmo líquido passando, a gente vai perceber que as densidades vão ser o quê? Iguais. Elas não variam de um ponto para o outro. Então, sobrou a gente aqui a área de A, velocidade de A, área de B, velocidade de B. Quanto maior a velocidade, em certo? Tá? Aí o que é que acontece, ó? Se a velocidade aqui for uma, por exemplo, a velocidade de A, V de A, certo? E a área de A é maior do que a área de B. Se a área de B diminui, para a gente manter a igualdade, a velocidade de B tem que aumentar proporcionalmente. Então, ó, se a área é menor, aí vai acontecer o inverso, tá?
quando a gente estiver tratando para a velocidade dos fluidos, ó, a velocidade de A vai ser igual à velocidade de C e ambas vão ser menor do que a velocidade de B. Ou seja, a água que está passando por um tubo menorzinho, certo? Quando ela sai do tubo maior para o menor, ela ganha velocidade. E você pode fazer testar isso daí, por exemplo, na mangueira do jardim da sua casa. Você pega essa mangueira e você comprime a ponta dela, deixando apenas um pequeno espaço para sair, fazendo com que saia um jato muito mais forte. Dá para até brincar e fazer experimentos e medir as velocidades e até a pressão que está envolvido ali, considerando que a pressão externa é a pressão é, atmosférica, ok? Mas vamos lá. A equação de Bernoulli, por sua vez, ela trata de quê? Ela trata da conservação da energia mecânica. Ela diz para a gente que o trabalho para levar uma determinada quantidade de massa de fluido de um ponto mais baixo para um ponto mais alto, ele acaba se conservando, certo? Essa energia mecânica, ela se conserva, tá? Então, eu não vou entrar aqui na dedução da fórmula, porque não vale a pena e também por uma questão de tempo, mas a gente fica sabendo o seguinte aqui, olha só, as relações de energias, elas vão ser constantes. E aí a fórmula de Bernoulli, ela é dada da seguinte maneira, ó, eu vou escrever ela dessa maneira. A pressão sobre a densidade do fluido, certo? Mais metade de V1 ao quadrado mais GH1, ou seja, é o produto da gravidade vezes a altura 1, no ponto mais baixo, ela vai ter que ser igual ao quê? A pressão 2, lá em cima está variando a pressão, certo? Você tem que ter uma diferença de pressão para que isso aconteça, multiplicado pela densidade, mais quem? Mais metade da velocidade 2, certo? Ao quadrado, mais GH2. Então, esses dois valores são iguais. Então, quando a gente estiver trabalhando aqui a nossa equação de Bernoulli e essa equação de Bernoulli, a gente sabe o quê? Que essas relações aqui entre pressão, velocidade e altura, elas são constantes. E note o seguinte, olha só, se a minha velocidade aumenta de um ponto para o outro, certo? Se a minha velocidade aumenta, eu vou considerar agora o seguinte, esse caso daqui é o caso geral, tá? Da equação de Bernoulli, certo? Equação de Bernoulli. E agora eu vou fazer um caso particular, que é o seguinte, ó, equação de Bernoulli, equação de Bernoulli, um grande matemático e engenheiro, diga de passagem, viu? Sem desnível. Sem desnível. O que é que a gente está falando? Sem diferença de altura. Se não tem diferença de altura, o que é que a gente vai ter? Eu vou ter que GH1 vai ser igual a GH2, de maneira que a gente possa cancelar GH1 e GH2. Então, o que é que eu escrevo aqui? Qual é que vai ser a minha equação de Bernoulli sem desnível? Vai ser a pressão 1 sobre a densidade mais metade de V1 ao quadrado, que vai ser igual a pressão 2 sobre a densidade mais metade de V2 ao quadrado, certo? E aqui a gente vê o seguinte, ó, essa igualdade, a gente tá vendo ela aqui, e aí, olha só, se a minha velocidade aumenta, por exemplo, a velocidade de 2, ela passa a ser maior que a velocidade, ela aumentou, né? Então, a velocidade de 2 passa a ser maior do que a velocidade de 1. E a gente sabe o quê? Que a velocidade de 2 ela é maior do que 1 se a área 2 for menor do que a área 1. A gente sabe isso, certo? O que é que acontece com a pressão? A pressão ela tem que variar também para que a gente mantenha esse equilíbrio. Como é que a pressão varia? Ó, repare só, se a velocidade aumentou, para manter a igualdade, a minha pressão ela tem que diminuir. Então, a pressão 2 fica sendo menor do que a pressão 1, e é por isso que para uma área menor, certo? A pressão ela vai ser menor e a velocidade vai ser maior. Só para a gente esclarecer isso aqui, tá? Um detalhe,
para a gente mencionar aqui. Essa equação daqui, sem a variação de altura, ela é chamada de termodinâmico da variação de pressão, certo? Como é que eu vou botar aqui? Pronto. Esse daqui, ó, esse termo daqui, P1 sobre ρ mais meio de V1 ao quadrado, o mesmo vale para V2, certo? É chamado de termodinâmico da pressão. Vou botar assim, é melhor. Não, vou botar aqui como é a pressão dinâmica. É a pressão dinâmica. E se a gente lembrar do quando a gente fez o estudo lá sobre GH, se eu multiplicar o ρ aqui, a gente viu isso aonde? Na parte de estática, certo? Então, essa aqui é a pressão. É só eu multiplicar pela densidade de todo mundo, elimina a densidade ali embaixo, tá? É a pressão estática. Então, a equação de Bernoulli, ela também contempla essas duas variações de pressão. Ou seja, a pressão dinâmica e a pressão estática, tá? Vamos passar para um probleminha agora. Então, vamos lá. Um probleminha simples de aplicação, só para a gente poder ver aqui. Perdão pelo corte do livro, entendeu? Eu não tenho o livro virtual, então eu acabei tirando foto e por isso ficou assim, certo? Olha o que ele diz aqui, ó. A água se desloca com velocidade 5 metros por segundo através de um tubo de área de seção transversais 4 centímetros quadrados. Então, eu vou chamar essa velocidade aqui de V1. 5 metros por segundo. Já encontrei, certo? E ele fala que a área do tubo, a área desse tubo, eu vou chamar essa área daqui de área 1, já que ele está se propagando por ela, é de 4 centímetros quadrados. A gente vai transformar para metros, porque a gente vai acabar usando aqui a pressão em Pascal, certo? Isso daqui vai ser igual ao quê? A 4 vezes 10 elevado a menos 4 metros quadrados. Centímetro vale 10 a menos 2, 10 a menos 2 ao quadrado vai dar 10 a menos 4, tá? Então, até aí, beleza. Ele fala que a água desce gradualmente 10 metros, certo? Então, a gente podia fazer um pequeno desenho desse daqui, que é o seguinte, ó. Deixa eu só ver aqui o que acontece com a área. A área da seção está aumentando. Então, era como se eu tivesse aqui, isso aqui mais ou menos, ó. A gente tem um tubo, certo? Ele tem uma área, essa área daqui vai ser A1, tá? É A1. E aí ele vai ter uma descida, certo? É uma maneira da gente representar isso daqui, tá? E aqui, ó, ficou horrível, tá? Eu peço perdão, eu sou péssimo desenhista e não estou numa condição boa aqui que eu estou escrevendo, tá? Mas aí essa água, ela acontece o quê? Essa área, ela dobrou, tá? Ela dobrou, ok? É isso que está acontecendo. Essa diferença de altura aqui, ó, essa diferença de altura são de 10 metros, ok? É o que ele dá para gente. Ele fala que a área da seção número 2 é de 8 centímetros ao quadrado, ou seja, 8 vezes 10 elevado a menos 4 metros ao quadrado. Por fim, olha o que, é que ele diz mais aqui, ó. Ele pede qual é a velocidade no nível mais baixo, tá? Então ele quer saber quem é V2. Note que para a gente calcular V2, eu não tenho necessidade de usar a equação de Bernoulli, até porque eu não posso usar ela. Mas tem uma equação que relaciona as variações de velocidade com as áreas da seção transversal. Novamente aqui é a nossa equação da continuidade, tá? Como é que eu escrevo aqui a equação da continuidade? Eu já deduzi mais acima, não vou fazer a dedução dela de novo, tá? Mas só para a gente deixar claro aqui, a gente parte da ideia de que a vazão mássica, certo? Entre dois pontos, ela vai ser igual, tá? Lembrando aqui, ó, que massa
é densidade vezes volume. E aí você vai transformar volume em área vezes comprimento e vai chegar na seguinte relação, ó. A área 1 vezes a velocidade 1 é igual à área 2 vezes a velocidade 2, tá? Então, a equação da continuidade e a equação de Bernoulli, elas são trabalhadas de uma maneira juntas, elas vivem juntas, sabe? Elas necessitam uma da outra para se trabalhar, ok? Então, como é que fica isso daqui? Só para deduzir, tá? A gente já fez aqui anteriormente. Como é que vai ficar isso daqui? Vou ter o seguinte: qual é a minha área da seção transversal aqui? A área 1 é 4 vezes 10 elevado a menos 4. A velocidade 1 é 5 metros por segundo. A área da seção transversal 2 é o dobro, 8 vezes 10 elevado a menos 4 vezes a velocidade 2. Se a minha área dobra, o que acontece com a minha velocidade? O que acontece com a minha velocidade? Ela vai se reduzir. Se reduzir ao quê? A metade, tá? Então, ó, a velocidade 2 vai ser 5 sobre 2, que é igual a 2,5 metros por segundo. Encontrei aqui a velocidade no ponto mais baixo, quando ela passa pelo tubo em si. Tranquilo, não tem dificuldade nenhuma, é aplicação de prova ou de fórmula. A questão toda aqui é só você entender o que está se passando, tá certo? Então, dando continuidade aqui, ele fala o seguinte, vamos lá, deixa eu botar aqui rapidinho, no item letra B. Qual é a velocidade? Não, se a pressão no nível mais alto é 1,5 vezes 10 elevado a 5 Pascal, qual é a pressão no nível mais baixo? Tá? Então aqui a gente, ó, ele dá que a pressão, certo, no nível mais alto é 1,5 vezes 10 elevado a 5, certo? Pascal. E Pascal é a mesma coisa que newtons por metro quadrado. É importante lembrar isso daqui para que a gente use as unidades corretamente, tá? Então, ele dá essa pressão para a gente. E aí ele quer saber qual a pressão no nível mais baixo. O que é que eu vou fazer? Eu vou aplicar a equação de Bernoulli. Com um detalhezinho aqui, olha só. Eu tenho uma diferença de altura de 10 metros. Então, olha só. Um está no nível mais alto, que é 10 metros, e o outro está no nível mais baixo, que é zero. Então, eu vou definir aqui, ó, que H1 é igual a 10 metros, certo? E H2 é igual a zero. Simplesmente isso. É a nossa definição ali para que a gente possa fazer. Como é que eu faço agora? Vou jogar na equação de Bernoulli. Como é a equação de Bernoulli? Ó, a pressão 1 sobre a densidade, mais a velocidade 1 ao quadrado sobre 2, mais GH1 vai ser igual à pressão 2 sobre a densidade, mais a velocidade 2 ao quadrado, certo? Sobre 2, mais GH2. E aqui, de cara, a gente já sabe que GH2 é zero, tá? Então, tudo que eu preciso fazer aqui para calcular a minha pressão é simplesmente separar os termos e fazer a conta. Um detalhezinho aqui, apesar dele não falar, mas olha só, a água. Quando ele usa água, então a gente já se subentende que a densidade vai ser 1 grama por centímetro quadrado, ou centímetro cúbico, ou nesse caso aqui para a gente, vai ser 10 elevado a 3 quilogramas por metro cúbico, que é a densidade da água, certo? Em quilogramas por metro cúbico. Fernando, por que você está usando quilogramas por metro cúbico? Porque a minha pressão está sendo dada em Pascal, e Pascal é Newton por metro quadrado. Ok? Vamos lá. Como é que fica? Substituindo, ó, isso aqui vai ficar 1,5 vezes 10 elevado a 5, já substituindo na fórmula, ó, sobre 10 elevado a 3, mais a velocidade é 1 ao quadrado, vai ser 5 ao quadrado, 5 ao quadrado é 25, tá? Então vai ficar 25 sobre 2,
mais G, eu vou botar G como sendo 9,81 metros por segundo ao quadrado, vezes H1, que é quem? Que é 10. Isso aqui vai ser igual a pressão 2 sobre 10 elevado a 3, mais a velocidade 2. A velocidade 2 ela vai ser 2,5, certo? Ao quadrado. 2,5 ao quadrado, quando a gente está quadrando, vai ser um quarto, né? Vai ser 6,25. Só para confirmar aqui, 2,5 ao quadrado, isso mesmo. 6,25 sobre 2. E aí, agora o que a gente vai fazer? Eu vou só substituir pelo lado de cá. Isso aqui vai ficar 1,5 vezes 10 elevado a 5 sobre 10 elevado a 3, vai ficar 1,5 vezes 10 elevado a 2, ou seja, 150, mais 12,5, certo? Mais 98,1, menos, aí agora é 6,25 dividido por 2, ou seja, 3,125. Isso aqui é igual a P2 sobre 10 elevado a 3. Fazendo essa conta aqui rapidinho, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter 150 mais 12,5 mais 12,5 mais 98,1 menos 3,125, tá? Isso aqui vai ficar 257,475, que vai ser igual a P2 sobre 10 elevado a 3. Por fim, P2 vai ser igual a 257 vezes 10 elevado a 3 vai dar 257 mil, né? Eu posso escrever isso aqui como sendo 2,57 vezes 10 elevado a 5 Pascal, tá? Então, essa aqui é a minha pressão, ok? Então, ó, a área do tubo aumentou. O que aconteceu com a pressão? A pressão aumentou. Tá claro? Tá? É uma questãozinha bem simples, não passa de uma aplicação bem tranquila de uma aplicação bem tranquila de fórmula, certo? Mas a gente viu vários conceitos aqui relevantes. E eu vou paralisar a aula por aqui, e quando a gente voltar, a gente dá prosseguimento e faz mais duas questõezinhas aqui, ok? Até já.